Bom dia, terceiro ano. Através disso aqui eu vim corrigir a atividade que eu passei para vocês e acrescentar também algumas coisas, tá? Vamos lá. A primeira questão, ele pede para você encontrar a equação reduzida e a equação geral de acordo com as situações que tá. Ele dá 2 pontos, o ponto A e o ponto B, tá? E a primeira situação que ele fala é paralelo ao eixo OX passando por A. Então, o que é que você tem que entender? O que é uma reta paralela a um eixo? Então, aqui tem um eixo X e aqui eu possuo o eixo Y. Então, uma reta paralela a um eixo X é uma reta aqui, ó, paralela, tá vendo? Ela não corta no eixo X, ela corta apenas no eixo Y. Logo, a sua equação da reta vai ser igual ao ponto que ela toca aqui em Y, porque ela não vai ter nenhuma coordenada de X, logo ela não vai ter nenhuma inclinação da reta, entendeu? Não vai ter coeficiente angular. Então, na situação que ele traz, o ponto é 5 e menos 2, tá? Então, uma reta A que seja paralela ao eixo X e que passe por esse ponto. Então, 5 aqui, né? E menos 2. Logo, a equação dessa reta vai ser y igual a menos 2, tá? É um caso particular, assim, de equação de reta. O outro é paralelo ao eixo OY, né? E que passe por B. Ou seja, o outro era paralelo ao X, agora é paralelo ao Y. Então, eu tenho o eixo Y aqui, tem o X, tá? Aqui. Como ela é paralela ao eixo Y, ela não vai cortar em Y, ela vai cortar apenas em X. E vai cortar em X aonde, Lívia? Exatamente no ponto 2, que ele falou que é o ponto que passa. Então, logo também a equação, né, da reta vai ser Y igual a 2. A outra situação que ele traz é quando passa por A e tem inclinação igual a menos 2. Se A é 5 e menos 2 e ele tem inclinação menos 2, é simples. Fazemos pela equação fundamental, que tem essa configuração. Y menos y do ponto é igual a A. A é a inclinação e x menos 2. A inclinação é menos 2, eu substituir. E o ponto é 5 e menos 2. Aí botei xa e aqui eu coloquei YA. Fazendo a conta, pronto. Peguei e deu isso aqui. E a geral é só você colocar tudo para frente, igualando a zero, trocando o sinal. A outra situação que ele me trouxe foi que o que passa por B e que tem uma inclinação de 30 graus. Então, se ele me deu um ângulo de 30 graus, eu sei que a inclinação é igual à tangente do ângulo. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né? Então, o que é que vai acontecer? O y do ponto, no caso aqui, botei YA, mas é YB. Mas, enfim, independente, é o y do ponto que ele te der, tá? Que passa. Substituí aqui, fiz uma distributiva e passei daqui para cá. Fiz até uma MMC para ver se melhorava. Mas, enfim, a configuração ficou assim, da equação. E a letra aqui, a letra E. Ele quer saber a equação, porque passa por A e B. Aí, o primeiro passo, eu peguei e encontrei a inclinação da reta com aquela fórmula, que vocês já sabem. Aí, dei um terço. E aí, eu peguei um dos pontos. Aí, no ponto aqui, eu peguei o ponto A. Substituí na equação fundamental. Por isso que a equação fundamental, ela é fundamental. E deu essa equação reduzida aqui. E a outra que passa por A e passa pela origem, tá? Então, achei a inclinação da reta aqui, tá? Como vocês estão vendo. E substituí aqui no ponto, o certinho 00, e achei a equação reduzida. Agora vamos a F48, que é simples. Ele deu essa equação geral e pediu a reduzida. Quando é que eu vou achar a reduzida? É quando o y fica sozinho, né, no primeiro membro. Aí teve essa configuração. Pediu o coeficiente angular, menos 1. Linear, 6, né? Porque o angular é o que está perto com o x. E o 6 é aquele que está, né, sozinho. Aí ele pede o ângulo da reta, o ângulo, né? Ele disse que a inclinação é menos 1. Como é que você sabe, Lívia? Porque o coeficiente angular é menos 1. A inclinação da reta é menos 1. E aí, como é que eu sei? Qual é a tangente? Qual é o ângulo que a tangente dá menos 1? É 135, porque ele é suplementar de 45, porque a tangente de 45 é 1. Pelo quadrante que ele está, aí a tangente de 45 fica menos 1. E aí pedi a distância de A e B, sendo que A e B era que passava no eixo OX e o outro era do eixo OY. Então, quando ele se refere ao eixo OX, paralelo ao eixo OX, quer dizer que em X vai ser 0 e no Y ele vai ter o valor, que no caso é 6. Quando ele fala o eixo OY, paralelo ao eixo OY, quer dizer que Y vai ser 0 e gente, me desculpa. Em X vai ser 6. 6. Ok.
Aí, fazendo aqui a distância que ele pediu com aquela fórmula que você já tem, deu isso aqui. E ele pediu o ponto médio também, que é aquela fórmula simples que a gente tem.